Para a minha data resgate aqui, nós vamos trabalhar também com 3 situações, né. Uma situação para médio e uma situação para longo prazo, diferente para curto prazo. E aí é o seguinte, eu estava aqui com, né, do 1, vou colocar dia 10/1, tá. E aí vamos fazer aqui uma formulinha para resgate. Aqui nós vamos dar 2 fórmulas, uma fórmula que é a fim mês e a fórmula dia, tá. O que que essas fórmulas fazem? Aqui vamos digitar aqui fim mês, né, ela já está aparecendo aqui para mim, né, abro parênteses para iniciar, eu pego a célula, né, a data que eu vou querer, e ela vai trazer para mim a data final daquele mês. E aí a diferença é que é o seguinte, quando eu dou o ponto e vírgula aqui, eu vou colocar a quantidade de meses que eu vou dar de referência para minha data. Então, se eu quero o mesmo mês, eu digito aqui zero. Eu fecho parênteses aqui, ó. Tá, formatar aqui para data, ó. Ele pegou o quê? O mês vigente. Por isso que eu coloquei zero. Se eu coloco um, ele vai pegar o quê? O próximo mês. Se eu coloco dois, ele vai pegar o quê? Né? 3 meses depois. Né? Ou seja, iniciei em janeiro, finalizei em março. Então aqui vocês já estão conseguindo ver que o quê? Aqui eu já começo a ter o que? A referência aqui, ó, do tempo, né? Que eu posso colocar na minha planilha e fica mais fácil de eu calcular. Então vamos deixar zero aqui, porque seria do curto prazo, tá? E aí, o seguinte, ele não vai terminar no dia 31 de janeiro. Ele vai terminar quando? Quando eu fiz o investimento depois de 30 dias. Então, a formulinha do dia, ela vai nos ajudar com relação a isso também. Porque eu digito aqui, ó, igual dia, abre parênteses e venho aqui na célula também. E é só isso. A fórmula dia é só isso. E eu dou um enter, ele pega o quê? A quantidade, o dia, né, daquele mês. Então eu vou fazer o quê? Justamente juntar essas duas fórmulas. Eu vou pegar aqui mais dia e vou pegar a célula aqui, ó, B4 que eu estou utilizando. E fecho parênteses, ó. Ele vai dar o quê? Exatamente o dia do resgate, ou seja, eu inseri o meu investimento no dia 10 de janeiro e eu vou resgatar ele o quê? No dia 10 de fevereiro. Beleza? A mesma coisa a gente vai ter que fazer para as outras condições, né? A diferença é que é o seguinte, médio prazo vão ser o quê? 3 meses. Então, a gente vamos fazer aqui, ó, a formulinha do fim mês, tá? Para data inicial. No caso aqui, mais dois, né? Que aí vai dar o quê? Vai dar março, tá? E a gente fecha parênteses e faz o quê? Mais o dia. Opa, clica, pronto. Aqui, ó, data abreviada. Deixa eu puxar a formatação para baixo, que aí vai ficar melhor. Ou seja, eu inseri em, em janeiro o meu vencimento, em fevereiro vai contar um mês, em março vai contar 2 meses, em abril eu vou resgatar esse investimento, 3 meses de investimento, ok? Então, vamos fazer também para o quê? Para o longo prazo. Então, vamos lá, fim mês, abre parênteses, data inicial, número de meses aqui vão ser 5, mais o dia, ok? Abre a fórmula do dia e pega aqui o diazinho que eu estou colocando, ok? Então, vamos lá, 6 meses, ó. Janeiro, iniciou, fevereiro, um mês. Março, 2 meses. Abril, 3 meses. Maio, 4 meses. Junho, 5 meses. Julho, o sexto mês. Beleza? Agora, o que que a gente vai fazer aqui? Condição. A condição a gente usa bastante. Então, assim, para a gente automatizar, a gente vai usar bastante se, bastante PROC-V, bastante é, fórmulas aí como soma-se, né? Outras formulinhas que a gente vai trazer aqui a automação para a nossa planilha. Essa se aqui, ela vai ter a mesma estrutura dessa aqui, vai ser uma, duas,
três Cs para a gente fazer isso aqui. Então, vamos começar aqui, ó, né? A gente tem as três fórmulas, tá? Então, vou copiar aqui de uma vez, sendo igual, para a gente já iniciar. Se a minha condição é isso aqui. Se a. Deixa eu colocar aqui. Se a prazo, tá? A prazo que vai ser a minha condição. Se a prazo for igual a curto, ponto e vírgula, ela vai executar essa fórmula aqui, ó. Fim mês B4 mais dia B4, ok? Caso contrário, né, a situação falsa, ela vai iniciar outra si, tá? E aí a mesma coisa também. D4, que vai ser minha referência, agora vai ser a próxima condição, que é o que? O médio, né? Se o D4 for igual a médio, aí ele vai executar a fórmula que eu acabei de copiar, ó. Fim mês B4 2, né? Ou seja, já está pegando o 2 meses à frente, mais o dia, ok? Caso contrário, o que ele vai fazer? Ele vai escrever a minha terceira condição, que a minha terceira condição é o seguinte: se D4 for igual a longo, né? Abrir aqui parênteses, escrever longo, fechar parênteses e colocar a situação dessa forma. E aí, o que acontece? Deixa eu copiar a fórmula ali, colocar aspas, né, para vazio, só para a gente finalizar a forma aqui, antes de colocar um parênteses da terceira si, outro parênteses para a segunda si e outro parênteses para a primeira si. Agora vamos pegar aqui e copiar a formulinha. A formulinha já está pronta. Beleza? Vamos vir aqui, ó, na minha condição de verdadeiro. Aqui, ó, o bom é que o Excel ele já vai me dando a colinha de qual si, em qual campo do si que a gente está. Como está negrito, a gente está o quê? No valor verdadeiro. Aí eu vou colar aqui, ó, tá? Dou um Enter. Agora, se eu mudar aqui, ó, tudo ali vai mudar. Beleza? A minha planilha, né, a minha aba de investimento, ela está totalmente dinâmica. Se eu puxar a fórmula aqui, ó, puxei aqui com Ctrl D, ó, ela já está me dando aqui a fórmula também, a automatização na minha coluna H, tá? Então a aba de investimento ela está finalizada, beleza? E aí a gente vai dar continuidade na aba de empréstimo. Antes de iniciar a aba de empréstimo, tem uma fórmula que é essencial para a gente trabalhar aqui, que é a forma de arredondamento. Por quê? Deixa eu só voltar aqui, colocar 10 do 1, 2026, valor de R$ 1.000, e aqui é médio prazo, tá? Que é o seguinte, quando eu uso aqui a fórmula, né, de cálculo de rendimento e tal, a gente pode ver que a gente tem frações de centavos. E isso, dependendo do que a gente estiver mexendo, principalmente se for uma planilha para algum órgão público, frações de centavos costuma dar alguma complicação, porque aí acaba variando 1 centavo e aí a gente tem essa dificuldade, às vezes, de trabalhar com a planilha com frações de centavos, tá? Porque assim, vamos supor que a gente manda uma proposta, ela está 1 centavo a maior, só que esse 1 centavo são frações de centavos, são 0,005 centavos, que aí vai arredondar para cima. E aí a gente tem essa dificuldade de trabalhar com frações de centavos, principalmente para prestação de contas. Então, o que acontece? A gente tem essa forma de arredondamento, que ela é a RED, né? Fazendo aqui do lado, onde ela pega o valor que eu quero, né, arredondar, né, ponto e vírgula, o número de casas decimais ou número de dígitos, né, que eu quero trabalhar com o meu valor. Então, aqui, como a gente vai trabalhar sempre com dois valores, né, centavos ali, a maior unidade menor unidade é 1 centavo, então a gente trabalha com dois dígitos, né? Então, aqui, ó, o meu valor ali agora, ó, com a forma de arredondamento, ele ficou
até 80 centavos só. Então, o que que a gente vai fazer? Vamos pegar aqui, ó, essa fórmula aqui, e vamos trazer para cá, ó, tá? E aí, o que que acontece aqui é só a gente vir antes do si e fazer a fórmula de arredondamento. A gente abriu aqui o arred, depois desse último parêntese aqui, a gente dá um ponto e vírgula, escreve 2 e 0, tá? No, aqui, ó, aí já arredondou. Quantas casas eu digitar aqui, ó, né, nesse número de dígitos aqui é a quantidade que eu vou utilizar. Então, se eu colocar 0, ele vai arredondar para cima, ó, não vai aparecer 80, ele arredonda para cima, ó, 1025. Se eu der um Ctrl Z aqui ou voltar, ó, desfazer, olha lá, né, como são duas, né, ou seja, 1024,80. Beleza? Então, o bom dessa fórmula de arredondamento é que você pode inserir a quantidade de casas que você quer trabalhar depois da vírgula. Né? Dependendo do que você estiver trabalhando aí, provavelmente você vai trabalhar sempre com duas casas decimais. Tá? Então, fica a dica aí. É bom para a gente usar não só nessa planilha, mas em várias planilhas que a gente estiver trabalhando. Tá? Isso aí vai ser fundamental na carreira de vocês.